Você que conduz uma venda interna digital ou um televendas, já teve a sensação que o resultado poderia ser maior, porém o negócio não anda, não deslancha? Você até vende, mas o resultado fica ali, né? Quase que no 0 a 0 ou no arroz com feijão, não cresce. Você analisa, mas não consegue saber exatamente por que isso acontece e como vai resolver. Eu sei que você, como fornecedor, precisa ter uma base consistente de clientes e em permanente renovação. Quando você compara o resultado da venda interna digital ou de um televendas com outros canais, você verifica que a participação é pequena, né? Que a evolução ela é lenta e não tem uma consistência. Afinal, você quer uma venda interna digital que escale a participação no faturamento, que tenha mais consultores de vendas, evoluindo com melhores habilidades, batendo meta e com lucratividade. E esta é a forma também de você ter mais clientes, mais nichos atendidos e uma melhor cobertura do seu mercado. Eu quero te ajudar a ter uma venda interna digital, a ter uma capacidade de escala no faturamento total do teu negócio. Se esse conteúdo te ajuda, deixa fundamentalmente o teu comentário com o que você gostaria de ver e ouvir por aqui, né? O que você acha que é interessante trazer como experiência, né, para te ajudar. E se inscreva no canal, ative as notificações para receber informações de vídeos novos. Essa interação vai me ajudar a que eu seja mais assertiva, mais objetiva aqui nos assuntos que é legal aí para você. Então vamos entender o que faz essa venda digital interna escalar. Se você é um fornecedor food service muito pequeno ainda, e você tem apenas um consultor de vendas, ou seja até você, né? Que você é um representante de marcas, por exemplo, e você é o faz tudo aí no seu negócio, você é o gestor e é o próprio gerador de receita. Esse conteúdo, apesar de eu citar aqui venda interna digital, mais adiante você vai ver que faz sentido, é interessante para você também. É uma vivência que você vai poder utilizar aí na sua estratégia, mesmo que seja em carreira solo. E para te mostrar que a venda interna digital ela está presente em 99,9% dos negócios, eu vou te falar rapidamente o que é uma venda interna digital. Venda interna digital é aquela que utiliza todas as ferramentas de internet, como WhatsApp, e-mail, videochamadas, videoconferências, aplicativos, redes sociais, o próprio site e telefone, né? Obviamente, celular muito presente, tanto para acionar essas ferramentas todas, como para entrar em contato com os clientes através de uma ligação. E a diferença está em que esse processo é feito de maneira toda online, obviamente, porém com a intervenção ou a influência de um consultor de vendas ou de um profissional de vendas. Então, para você ver que está aí presente, mesmo que você esteja trabalhando internamente dentro de uma empresa e você pode estar atuando remotamente ou fora da sua, né, do ambiente da empresa. Pode ser um profissional aí autônomo também. A venda interna digital, ela é um modelo de atuação que não tem fronteiras. E agora, cada vez mais, pós-pandemia, isso se propagou de forma assim intensa. Então, as pessoas aprenderam e identificaram que é possível trabalhar nesse formato sem dispensar nenhuma outra modelo de atuação, como a venda externa, a visita, né, com clientes interessantes, ou aqueles negócios que têm modelos de rotas, né, que o representante ou o vendedor externo ele vai visitar. Todos os tipos de atendimento têm espaço no mercado para todos.
existe uma complementação, né, através da venda interna digital. Isso ganha velocidade, dá mais tração aí, porque de alguma maneira você vai ter praticamente todas as formas de atender. A venda interna digital, ela está apoiada aí, está sobre alguns pilares, como manutenção, produto, obviamente, né? Produto, logística, isso é muito importante no food service, manutenção, prospecção e gestão quando há um time de vendas aí interno de venda interna para coordenar. Nesse nosso bate-papo, eu quero falar sobre prospecção e os seus desdobramentos. Eu considero a prospecção como se fosse o ar, né? É possível viver sem respirar? É impossível. Então, a prospecção tem esse grau de importância para um fornecedor food service. Então, é impossível se manter, crescer sem prospectar. E o que é prospecção? Eu gosto de usar a definição mais objetiva possível. É simplesmente o ato de captar clientes de forma permanente, frequente, constante para o seu negócio. Essa é a forma mais simples de entender. É simples e não é simplório, né? E a gente vai ver mais adiante. Não é um negócio que possa se fazer de qualquer jeito, sem seguir alguns conceitos, alguns princípios aí importantes. Por que a prospecção é vital, né? Além disso que eu já falei, para o fornecedor food service? É porque tem um mercado com muitos competidores diretos e indiretos. E mais do que isso, mais do que focar em competidores, é a mudança de comportamento do consumidor final, do operador, que é chamado os proprietários de estabelecimentos de alimentação, entretenimento, eventos e aí por aí vai. É uma cadeia longa, né? Mas que está em constante transformação o mundo todo, né? Pós-pandemia, mais uma vez eu repito que isso se transformou. Aquilo que você tinha como verdade há 3, 4 anos atrás, hoje pode não ser exatamente assim. Mas alguns valores e alguns procedimentos eles continuam, como a prospecção. No passado, a indústria tinha uma divisão bem estabelecida. Era a indústria vendendo para o distribuidor, fornecedor, para o atacado, varejo e consumidor final. Hoje isso mudou, né? Nós temos a indústria aí vendendo, comercializando para o distribuidor, fornecedor, para o atacado se transformou um pouco, temos o atacado e o varejo e surgiu o atacarejo, né? A mistura aí dos dois. A indústria também tem alguns canais e alguns produtos que ela vende direto para o operador, para o dono, né, de estabelecimento de alimentação, e tem parcelas aí que também de indústrias que atendem direto o consumidor final. Evidente que isso não é feito de qualquer maneira, todos os produtos, todos os tipos de negociação iguais para todo mundo. Não, existe uma organização do mercado. Há produtos que estão disponíveis para os grandes operadores, né, quem compra volume, tem produtos que estão disponíveis somente para o distribuidor ou em apresentações que se encontra apenas em distribuidor ou somente no atacado. Tem alguma parcela de produtos que está lá específicos para o consumidor final. E por conta também de uma mudança forte que houve no mercado, que é o crescimento do e-commerce, né? Então, esses 2 anos aí de uma ausência forte presencial no mercado, o e-commerce deslanchou.
Então, e seguido dele também vieram os marketplaces, né? E até, apesar de óbvio para alguns, né? Mas existe uma diferença entre e-commerce e o marketplace. Comercialmente eles são muito semelhantes, mas o e-commerce, as empresas como a indústria, as empresas em geral, tem o e-commerce, é uma loja online que tem à venda os seus próprios produtos, né? E ele pode aí ter o seu relacionamento direto com os seus clientes ou aquele nicho que ele se propõe a atender. Já o marketplace é uma plataforma com várias lojas, né, com produtos e serviços variados, e ali dentro também tem compradores e tem vendedores. E com esse movimento, o que as indústrias ganham, né? Ou a empresa que faz isso diretamente? Mais alcance, mais interação com seu cliente, que a gente chama aí de avatar, né? Que é o seu cliente ideal. Serve de termômetro também, até quando entra a presença do consumidor final para estar pesquisando produtos, tendências, enfim, testes, experimentações. E toda venda que é mais direta, ela tem mais sem intermediário ou poucos intermediários, ela vai ter uma lucratividade maior. O maior marketplace do Brasil é o Mercado Livre, né? Segundo eles, são mais de 300 milhões de usuários e 10 vendas por segundo. Então é uma potência realmente extraordinária. É claro que tem outras aí mais populares também, como Uber, Airbnb, Netshoes e outras tantas aí no mercado que também fazem um trabalho, Amazon, né, que faz um trabalho extremamente interessante. É claro que as indústrias mantêm as suas parcerias estratégicas. Com isso, alguns produtos e alguns serviços, algumas ações, elas estão disponíveis para algumas parcelas do mercado e não para todo mundo. É exemplo do food service. O fornecedor, normalmente distribuidor, dependendo, obviamente, né? Estamos falando aqui de pequenos fornecedores, médios fornecedores, mas eventualmente pode ter um grande aqui também, que as indústrias disponibilizam uma série de oportunidades de promoção dos seus produtos. E isso ajuda sobremaneira o desempenho, a atuação da venda interna digital. Então, há propostas, há ações que pode fazer diretas para esse canal, com o objetivo de promover um produto ou uma introdução de uma linha nova no mercado. Então, as empresas têm que realmente aproveitar essa proximidade, essa flexibilidade e usar todas o que estiver disponível para que a equipe tenha o maior suporte possível, domínio, né, completo sobre aquela proposta, porque afinal existe um comprometimento de ambas as partes ali para chegar numa meta, num objetivo final. Bem, aí voltemos aqui para a questão da prospecção. Daí você pode pensar, bem, eu treino, né? Eu faço acompanhamento aqui com os meus consultores de vendas, falamos sobre produtos, sobre serviços, funcionamento, enfim, oportunidades. Se você faz tudo isso e está rolando, está acontecendo, a venda interna está escalando, ou seja, a participação deste canal ela está sendo evolutiva, beleza. Então, não é para você aqui essa nossa conversa. Mas eu te pergunto, e se não estiver funcionando? Se você está muito abaixo daquilo que você projetou em termos de resultado, de faturamento, de presença no mercado, de base de clientes, então é o momento então de rever, né, alguns processos que são habituais e alguns dão super certo
para a venda interna digital. Então, dentro da minha experiência, já te aviso aqui que a prospecção é algo desafiador. Eu gosto demais, apesar de ser difícil, mas tem jeito, né? E a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo e não tem nada mágico, né? É trabalho mesmo. E a gente pega todo esse conhecimento que está disponível no universo todo e a gente adequa, né? E vai melhorando, vai aplicando isso. E o próprio dia a dia também de um distribuidor, de um fornecedor, ele é um autoaprendizado também. E aí você começa a incorporar, né, no dia a dia aquilo que dá certo. A prospecção tem etapas determinantes. E a primeira, que até você pode estranhar, mas eu acho ela fundamental, é a missão. A missão ela pode ter, e normalmente tem, propósitos muito fortes de satisfação dos clientes, né? Então, isso é bacana, isso é importante, mas não pode ser a qualquer custo. Tem que ser uma missão. E na execução dessa missão, ela tem que estar prevista a satisfação dos clientes e do negócio. E aqui vale muito a pena traduzir o que é essa missão para o consultor de vendas, para que ele possa internalizar. Então, um exemplo, se você tem lá na missão, está dito, tem uma parte da missão que diz satisfação dos clientes, que deve ser contemplada. Como é que você entrega, consultor de vendas, essa satisfação? Como é que você entrega, percebido aí pelo cliente? Eu aposto um brownie que, se você perguntar, ou até você mesmo se questionar, o que é essa satisfação, eu aposto 2 brownies, que nem todo mundo tem isso de bate-pronto. E aqui eu fiz um exemplo do que poderia deixar os clientes ou o cliente do food service satisfeito. Então vamos lá, o primeiro, que o consultor de vendas tenha um conhecimento antecipado sobre ele. Todos os clientes dá para fazer isso? Talvez não, se você tem um volume, nossa, absurdo. Então, ou escolher, né, focar naquele cliente potencial, aquele cliente que ou ele compra volume, ou ele é uma empresa que tem uma representatividade, uma relevância no mercado, ou é um cliente que tem vários estabelecimentos, uma rede, uma franquia, ou que seja interessante, ainda que compre pouco, a sua marca, o seu nome enquanto fornecedor esteja lá à vista para o mercado. Então é esse cliente que ele precisa ter um olhar diferente. Uma outra coisa que eu tenho certeza que os clientes food service apreciam é a entrega. Uma entrega no horário combinado, no dia combinado, da forma combinada, com todas aquele checklist que nós já conversamos aqui, sobre como deve ser uma entrega, né? O que deixa o cliente satisfeito e o que não. Então, problemas eles acontecem, todo mundo sabe, mas nessas eventualidades você tem que ter um protocolo, né, para agir imediatamente, para minimizar o problema daquele cliente lá. Se você não vai entregar, se você vai atrasar, o que for, o que sair fora do combinado precisa ser comunicado. Olha, até rimou. Então, só que isso tem que estar presente, né? Não pode ser uma coisa assim no susto. Um outro ponto seria a variedade, né? Então, um cliente, às vezes, ele conta, ou até por uma questão de comprar tudo em um só lugar, de ficar mais fácil, de não ficar recebendo um monte de fornecedor toda hora, parando às vezes uma operação, ainda que tenha um profissional dedicado para isso, mas interrompendo uma atividade para ficar recebendo todo momento. Então, quanto mais completo um fornecedor, melhor. Evidente que os clientes agora, numa fase um pouco diferente de mercado, cotam bastante, mas ainda assim a praticidade, a agilidade, ela continua sendo importante.
Então, ter os produtos, normalmente, quando você conhece, domina aquele mercado que você está atendendo, é interessante, não, né? Evitar as faltas e, e se houver, né, faltas importantes, tem que comunicar aos clientes, oferecer alternativas, sugestões. Não vale dizer só não tenho, né? Tem que tentar ajudar de fato. Flexibilidade de negociação quando for algo é, equilibrado, né? Que possa ajudar esse cliente, mas também possa ser algo saudável aí para o fornecedor. Um outro ponto é uma comunicação fluida, quando ele tiver qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer necessidade, ele entrar em contato com esse fornecedor e tenha lá um caminho, né, um canal que ele possa se comunicar e resolver as suas questões, tirar as suas dúvidas, enfim. Deve deixar o cliente food service satisfeito também quando ele recebe novidades, comunicações personalizadas, não aqueles inúmeros e-mails, mensagens, catálogos, uma coisa assim muito doida, até coisas que o cliente não utiliza. Isso tem os dois lados, né? Às vezes você está comunicando algo que o cliente não utiliza, mas pode se interessar. Mas eu acho que tem maneiras e maneiras de fazer isso. Eu acho que tem que deixar a característica da personalização muito presente, muito forte. E quando se tratar de vias, novidade, fora daqueles itens que ele não utiliza, eu acho que pode abordar de uma outra forma, com intenção mesmo, não só de enviar para ver o que acontece, mas de uma forma bem intencional, onde você questiona o cliente se ele entendeu, se ele recebeu, o que ele achou daquela solução nova, daquele produto. Ele não utilizava aquele equipamento, mas esse equipamento tem muito mais, a funcionalidade é melhor, a economia de energia é maior. Então, eu acho que tem que ter quando for potencialmente possível desenvolver, tem que ter um bate-volta. Não pode ser só assim, envia e vamos ficar aqui rezando para que algo aconteça. E um outro questionamento que eu digo que é sensível, que é a questão do desconto, né? O desconto ele é fundamental, ele é uma ferramenta de muito poder, mas eu digo que é uma faca de dois legumes aqui, né? Então, pode ser muito bom, mas também se tiver que ficar ruim, fica mesmo. E pode ficar para as duas partes, né? Então, por exemplo, se você tem lá um cliente que você tem 1.000 itens no portfólio, vende, sei lá, 500, 300, e só desses 300 é só a linha de menor valor. Então, ainda que você às vezes tenha um portfólio voltado mais para preço baixo, você não pode, justamente por isso, usar e abusar do desconto. O desconto ele tem que fazer sentido antes de qualquer coisa. Desconto por quê? Porque vai comprar mais, porque vai comprar com mais frequência, porque vai introduzir itens novos na linha. Ainda que sejam valores pequenos, tudo tem que ter um sentido. Porque senão vai chegar no final do mês, vai chegar no final de um período, né? Você pode ter vendido muito, mas a sua margem está comprometida, a comissão do profissional de vendas ela não vai ser tão atrativa, e aí começa, né? Ou algo que você não vai conseguir manter aquele desconto muito, muito intenso, o tempo inteiro na base do desconto, então isso vai chegar uma hora que não vai ter mais como. Aí pode perder um cliente, pode perder um profissional de vendas e ainda ter a questão de financeiro aí também que vai ser problema. Então tudo
É possível, tem que ter, mas o equilíbrio ele é crucial. E aqui é muito interessante, vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo, que como é importante você posicionar um consultor de vendas, é que nem filho, que nem criança, não basta você dizer não faz, você tem que explicar por que que não, né? Tem que explicar por que que não e mostrar a consequência. Ó, se você fizer, vai acontecer tal coisa, né? Ou se você fizer isso, vai ter esse benefício. Tem que demonstrar o que que acontece. Então, as consequências de qualquer posicionamento aí que possa ter. E eu lembro que no distribuidor, em um determinado momento, tivemos aí uma incidência bem preocupante em relação a alguns tipos de erros. Então, ainda que tivesse aqueles mecanismos de chamar atenção, de seguir um procedimento e tal, mas a coisa passou ali do aceitável, digamos assim. E eu lembro que eu, com todo o time de consultores de vendas, nós fizemos o caminho do erro. Todos os setores, todas as pessoas, todas as mãos que passavam aquele processo. Então as pessoas às vezes não tinham nem noção do tanto que envolvia de pessoas, de tempo, claro que somado à insatisfação de um cliente, porque poderia ser um produto devolvido, uma nota cancelada, às vezes até um cliente perdido, porque ele ficava, né, tão descontente que poderia também ter esse risco. Então, esse caminho do erro foi no financeiro, foi no estoque, foi na parte logística, na parte de atendimento ao cliente, no faturamento. Então, olha o tanto de envolvimento que tem quando não é seguido aquilo que é para ser feito. Envolve muita gente. E tudo isso não sai gratuito, né? Todas as pessoas, de alguma maneira, o negócio perde, o cliente perde, o consultor perde. Então, é algo que realmente é muito ruim para todos. E aí você pode me perguntar, tá, mas depois disso, nenhum problema mais aconteceu. Não isso, né? Mas a partir daquele momento, baseado em mais consciência, mais responsabilidade, mais visão, né? Do tanto de estrago que faz não atender tudo que tem que ser feito da maneira correta. Então, isso foi muito importante, né? Muito importante essa consciência que surgiu a partir desse movimento. Então já fica aí essa super dica para você que tem um time interno de vendas ou tem algum outro tipo de organização interna, e se você tem algum tipo de problema, tem que colocar a pessoa no olho do furacão para ela poder começar realmente a internalizar aquela informação. E, inclusive, isso é legal fazer não só quando tem problemas, pode usar esse mesmo procedimento para coisas que são super legais e que dão certo. Por quê? Porque daí a pessoa, o profissional, ele vê na prática isso funcionando e, obviamente, isso tem um valor muito mais aderente, digamos assim, para entender que aquilo é importante, que aquilo dá certo. Então é bem legal também. Uma segunda questão que está nesse pacote aí de satisfação dos clientes é o conhecimento dos produtos e dos serviços. Não é possível, não resolve você só dar um catálogo virtual ou um catálogo físico, ou dizer para a pessoa, entra lá no site, estuda lá pelo site. Então, é importante o consultor de vendas entender para que serve aquele produto, o que ele resolve, qual é o benefício que o cliente vai ter com aquele produto.
e ele não é obrigado a conhecer todas as coisas e nem decorar todas as coisas, porque é impossível, né? Às vezes portfólios aí enormes, não tem como memorizar isso. Ainda que tenha, obviamente, tenha tecnologia, está ali disponível num aplicativo, mas mesmo assim tem que entender o sentido, porque senão a pessoa vai ser só um repetidor, né? E o cliente percebe isso. No início da minha jornada na área de alimentos, bebidas, enfim, uma vez eu atendi um cliente que me perguntou se nós tínhamos arroz arbóreo. Eu procurei e não encontrei. E aí eu disse para esse cliente, olha, não temos o arroz arbóreo. Porém, esse cliente ele tinha um relacionamento com alguém importante da empresa e, obviamente, chegou aos ouvidos dessa pessoa e eu fui chamada a atenção, fiquei super chateada, fiquei triste, porque eu não sabia quem era esse tal de arroz arbóreo. Na verdade, eu não lembrava, porque quando a gente entra na empresa, né, é apresentado aos produtos, serviços e tal. E tanto que depois dali eu nunca mais digo não tenho, né? Eu sempre dizia vou verificar e passei isso para as pessoas que eu liderei, enfim, como forma de não só de se resguardar, de dar uma informação eventualmente que não está bem memorizada ou bem absorvida, mas para poder dar opções também para aquele cliente. Eu não tenho este produto, mas eu tenho este outro, né? Senão fica só naquela coisa mecânica, tenho ou não tenho. Então, mas como a gente internaliza, né, quando se trabalha com muitos detalhes técnicos muitas vezes, o arroz arbóreo, ele não fazia parte da minha experiência pessoal. Então não tinha esse, apesar de ter sido apresentado aos produtos e tal, aquela coisa toda, quando a gente entra numa organização, mas não ficou na memória, né? Então, como é que a gente consegue, ainda que tenha toda a tecnologia, basta entrar num aplicativo ali e pegar a informação na hora, mas não é pegar a informação para despejar no cliente, tem que ter uma noção, né, para poder ter iniciativas, senão a pessoa vai ser sempre vai atuar de uma forma reativa, só vai se manifestar, só vai sugerir algum produto se for perguntado pelo cliente. E o inverso, quando é que esse profissional ele começa a oferecer esses produtos que às vezes até não são muito comuns e não fazem parte do dia a dia? Como é que a gente ganha um espaço na memória desse consultor de vendas que também está exposto ali diariamente a trilhões ali de informações e questionamentos. E aí, para isso, existem algumas maneiras que eu posso te garantir que funcionam. E aqui eu vou usar o mesmo exemplo do arroz, mas o entendimento serve para equipamentos, para serviço, para alimentos, para bebidas, para descartáveis, para produtos de limpeza, de higiene, do que for, né? Então, porque provavelmente você que está vendo esse vídeo agora não necessariamente que seja um fornecedor de alimentos, porque o food service é uma cadeia gigante, né, que oferece desde a alimentação até a serviços de contabilidade, por exemplo, né, serviços de segurança, de zeladoria, de arquitetura. Então tem muita coisa e essa abertura, né, para esse potencial do food service eu vou bater sempre, né, para enfim despertar aí muitas empresas que estão fora desse mercado que tem um potencial incrível. Ao invés de impor uma informação, dá para a gente contar. E como é que a gente conta? A gente, quando era criança, a gente gostava de história, né? Então, toda vez que tem história, algum pedacinho fica na memória da gente e sempre que for possível, for necessário, a gente vai lá e aciona. O arroz arbóreo e o arroz carnaroli, e aí olha que já juntou um outro produto,
né, nessa nossa história. O risoto, ele é um prato típico da culinária italiana. Ele veio para o Brasil através dos povos sarracenos, que inclui os muçulmanos e os árabes, que viviam na Sicília no século XI. E a palavra risoto, ela quer dizer arrozinho, arroz pequeno. Ele pode ser servido como um prato de entrada, ele pode ser servido como um prato principal. E qual é a diferença entre o arroz arbóreo e o arroz carnaroli, né? O arbóreo, ele tem o grão curto, o carnaroli tem o grão longo. Ambos liberam amido na hora do cozimento, por isso que dá aquela cremosidade no risoto. Mas o carnaroli libera muito mais amido. Ambos têm vitaminas e têm minerais, né? E eles podem também combinam com carnes, com peixes, com frutos do mar. E qual é o tipo de restaurante ou de estabelecimento de alimentação que usa esses dois produtos? Não é comum vê-los em restaurante popular, né? Mais em buffets, mais em restaurantes, mais estabelecimentos, melhor dizendo, elaborados, né? Então é um outro tipo de público. Normalmente o ticket médio ele é um pouco maior. Restaurantes veganos também, vegetarianos também utilizam, típicos italianos, ou restaurantes que têm à la carte também. Um cliente que utiliza arroz arbóreo e arroz carnaroli, ele deixa pistas. Eu já disse para você que não é um produto que habitualmente podemos vê-lo em lugares populares, então eu já tenho aí uma pista. Se utiliza um risoto, o que deve acompanhar um risoto? Eu vou buscar essa informação, um tomate seco, especiarias, alguns condimentos diferenciados, queijos, parmesão, mussarela, gorgonzola, bacalhau, carne seca, camarão, vinho branco seco para temperar, e outra tem vinho, se eu não me engano, tem um vinho específico culinário, vinhos culinários, mas também utilizam vinhos que são usados aí para degustar. E qual bebida que combina mais? Qual estilo? Os vinhos, os brancos e os rosés, os tintos também, dependendo da carne, ou dependendo do gosto do cliente também, ele vai tomar o vinho que ele quiser, mas é o que combina, é o que harmoniza. Quem diz isso não fui eu, quem sugere isso são os sommeliers, né, que cuidam da harmonização. Daí você pode se perguntar, nossa, mas um consultor de venda interna precisa saber de tudo isso, todos esses detalhes. Não é decorar, é saber, né? E sim, né? Sim e não, né? Não porque é uma decisão, né, de alguém ou do próprio profissional de não saber. Mas por que sim? Então eu anotei aqui quatro motivos, né? Talvez até tenha mais, mas 4 principais. Quando é que o consultor de vendas ele deve saber disso? Quando na base de clientes houver empresas com este perfil, comprando ou não de você, mas com este perfil para consumir esse tipo de produto. Quando você tem esse produto no portfólio, se está lá, tem que vender. Quando você quer conquistar nichos do mercado que tenham o consumo destes produtos. E quando você verifica que há oportunidades de fato que você pode introduzir esses produtos. É uma maneira de diversificar a atividade como um todo, porque entram produtos de valor agregado, alguns
produtos diferenciados e que vai na esteira, na sequência, trazer outros tipos de produto também, né? Não só os commodities, por exemplo. Quando você tem um consultor de vendas com esse tipo de cliente, de negócio na base dele, então você com frequência precisa colocar esse profissional dentro deste conceito de oportunidades, dentro desse contexto, melhor dizendo, de todas as oportunidades que ele pode se deparar, de não só focar apenas no arroz arbóreo ou no arroz Canaroli. Isso é uma maneira de habilitar, uma maneira de estender, de abrir o conhecimento do profissional. Tem outros detalhes aí nessa sequência de aprendizado, mas o vídeo ficaria muito longo, mas até aqui já deu para você ter uma boa ideia. Com certeza eu posso não ficar na memória tudo que foi falado sobre o Carnaroli e sobre o arbóreo, mas alguma coisa em algum momento, ou de uma forma mínima, o profissional consegue fazer uma introdução e ali rapidamente acionar uma informação através da tecnologia e dar continuidade para essa conversa. Mas ele não vai perder oportunidade, não vai perder venda e não vai ser apenas um profissional reativo. Vai ter a iniciativa de estar se movimentando para oferecer esses produtos e esses serviços. E por que o fornecedor food service ele precisa gerenciar o desempenho, a venda desses produtos? Tudo voltado àquelas quatro razões que eu acabei de falar. Então, baseado nessas respostas, faça um teste, que é muito legal. Um teste que eu digo nesse momento, mas deveria ser uma rotina. Seja lá o que você tem aí no seu negócio, né? Pegue os produtos premium e com categorias diferentes, e aí você verifica qual é a participação da venda interna digital na comercialização desses produtos, qual é por consultor de vendas, também é importante ver isto, por produto, por nicho, por valor médio aí de faturamento, e o que representam esses produtos dentro do seu desempenho aí final. Por que isso é importante? É um gerenciamento de resultados. Se existe um cliente, mesmo que você não tivesse arroz arbóreo ainda, nem o Carnaroli no seu portfólio, você vai fazer essa análise do perfil de clientes e você vai ver que você tem capacidade de expansão. Junto com essa verificação, depois vai fazer uma pesquisa rápida, uma pesquisa online ou uma pesquisa via celular mesmo com o cliente. O relacionamento ele já existe, já está dentro do seu negócio. Por isso que você tem que conhecer muito bem o que você tem na mão. Falei nisso num outro vídeo aí, tá lá no meu canal, no YouTube, né? Eu vejo que algumas pessoas me acompanham aqui, mas não estão se inscrevendo no canal e nem estão deixando comentários. Isso para mim é muito importante. Então, por isso você tem que fazer essa verificação, você vai ter um cenário que vai te dar condições de tomar algumas decisões, tomar algumas iniciativas com o objetivo de escalar o faturamento, a participação da venda interna digital no faturamento total. O crescimento ele é feito por vários momentos e vários pedacinhos. Da mesma forma, vá lá, faça uma verificação no seu estoque, qual é a saída mensal desses itens, né, que você tem aí. Se você tem aquela cachaça selecionadíssima, as cachaças brasileiras têm uma enormidade agora sensacional.
produtos realmente muito interessantes e extremamente apreciado por muitos clientes, e os restaurantes passaram a ter esses produtos premium. Então, é importante esse conhecimento. Então, verifica lá no estoque, quais os produtos premium que está saindo, se mensalmente, trimestralmente, se está evoluindo, se não está, como é que está sendo o desempenho da venda interna. Alguns dirão, nossa, mas teve a pandemia, né, a venda reduziu, enfim. Mas óbvio que estamos ainda e vamos continuar por muito mais tempo, ou pelo menos algum tempo, sofrendo ainda as consequências da pandemia. Mas a pergunta que deve ser feita é o seguinte: aquele cliente ou que já consumia o arroz arbóreo, o canaroli, ou aquele cliente que tem perfil e potencial para este produto, eles pararam de fecharam seus negócios, não produzem mais, esse prato não faz mais parte do cardápio. Essa é a razão para não ofertar. Se não existir para quem oferecer, ou se houve mudanças que não há mais interesse. Se isso não aconteceu, daí tem que rever aí a questão, né? Se aquele cliente parou de produzir risoto, agora ele só faz, sei lá, um prato X, tá tudo certo. Agora, se não, não pode. Uma outra questão que deve deixar os clientes satisfeitos é ter muita ou máximo de informações sobre quem ele é. É impossível chegar num restaurante ou mandar num e-mail para um restaurante vegano as suas promoções de proteína animal. Se o core, né, o core business lá daquele cliente é justamente não ter a proteína animal, tem que enviar esta promoção, essa oportunidade para outro cliente, ou conversar pessoalmente, que seja, da forma que for. Então, conhecer isto é muito importante. Por que eu digo que é possível acontecer, passar batido às vezes? Pela pressa, pela falta de uma condução, de um passo a passo determinado. Então entra naquele rapidão mecânico, porque fica mais fácil enviar uma lista para todo mundo, então corre esse risco. E o cliente que tem essas particularidades, né? Eu dei o exemplo esse do vegetariano, vegano, mas pode ser com qualquer outro, ele acha ultrajante isso, alguém querer se tornar um fornecedor e desconhecer o principal ponto do seu negócio. Aí ele já não vai comprar mais nem outros itens que não teriam nada a ver com a questão vegana, não vai nem comprar, por quê? Porque achou que isso é inadmissível. Então esses lapsos aí, eles têm que ser realmente gerenciados para não acontecer. E a mesma coisa com as listas de transmissão, que é possível fazer através do WhatsApp, mandar uma mesma comunicação para vários clientes ao mesmo tempo. Se fizer sentido, ok. Agora, se tiver particularidades ou coisas que não interessam para um cliente, corre o risco de ser deletado ou o cliente ignora. Às vezes o consultor pergunta, nossa, mandei muitas promoções, o cliente não me deu nem as horas, nem sequer olhou a minha mensagem, não me disse um ai. Claro, não interessa para ele. Então, toda vez que a gente recebe algo que a gente tem desejos ou tem interesse, a gente vai se importar e vai interagir com aquela informação. E quando não tem nada a ver, vai passar batido. Então, às vezes o cliente também ele percebe que foi preguiça do consultor de vendas, falta de uma orientação, falta de um norte, né? É o tipo do profissional que precisa sentar com ele novamente,
trazê-lo para as oportunidades que ele pode estar perdendo com esse tipo de comportamento. Veja que os motivos e as razões, elas se entrelaçam o tempo inteiro, e as respostas, né, do sim e do não, se você deve ou não deve fazer isso, tanto você enquanto fornecedor, você que tem um time de venda interna, o próprio consultor de vendas, tem que fazer aquelas perguntas lá do início. Eu tenho esse cliente? Eu tenho este produto? Me interessa esse tipo de negócio? O que eu pretendo com isto? Respondeu, tem que ter, você mesmo vai saber qual é a ação ou não ter ação, né? Isso tudo está lá na missão, né? Então, às vezes, você tem que, por isso que tem que traduzir a missão, e a missão não pode ser só um quadro de parede, só uma frase, só algo solto. Tem que trazer a missão para o dia a dia, que ela faça sentido no comportamento dos profissionais e nos objetivos e metas aí do seu negócio. E um outro exemplo, para deixar ainda mais forte isso, uma coisa mais simples: se você chega num restaurante, num estabelecimento, você vai oferecer um molho, né? Você tem lá um molho fantástico, um molho que não tem nem água, é só puro tomate. Mas você chega lá e esse estabelecimento, o chefe só usa molho artesanal. Então ele não vai comprar o seu molho. E se é um chefe que só usa um produto artesanal, aí você já tem que começar, tem que despertar que tem que tratar de uma outra forma, com um pouco mais de cuidado, fazer mais perguntas para poder aprender sobre ele do que diretamente ofertas. Tem que conhecer o cliente para sair. Você vai ter muito mais efetividade sendo um ouvinte do que se parar a falar e oferecer isso, oferecer aquilo, e aí não vai rolar nada, né? O cliente vai rejeitar esse tipo de abordagem. Às vezes uma apresentação, às vezes um usa PET, outro só usa vidro, outro só usa embalagem, né, 800 gramas, o outro só usa em pedaços, o outro só usa polpa. Então, existe uma variação bastante grande. Isso você vai levar para um equipamento também, um forno, um refrigerador comercial, um só usa 3 portas, o outro 2. O outro tem um forno industrial diferente, um fogão industrial diferente. Então, essa associação das funcionalidades e as particularidades dos produtos versus a necessidade e o perfil de cada cliente. As hamburguerias são outro exemplo, que tem aqueles hambúrgueres diferentões, sofisticados até, que usa aqueles molhos maravilhosos, e tem alguns que são exclusivos, alguns têm receitas secretas. Então, mas hambúrguer é hambúrguer. Não, hambúrguer tem hambúrguer de vários tipos, vários padrões. Então, por isso que dentro do mesmo universo, às vezes que tem simplicidade, pode ter consumo mais elaborado, mais sofisticado, mais gourmet mesmo. E aqui é crucial o ato de perguntar. Os clientes amam quando você pergunta, se interessa sobre eles, sobre os produtos, sobre os pratos, sobre os projetos, sobre o futuro daquele lugar, sobre as intenções dele com aquele estabelecimento. Então, é conversar, é perguntar, e anote o nome dos clientes para poder ter essa conversa mais interessante. Isso é uma demonstração de atenção, quando você não fica perguntando toda hora qual é teu nome mesmo, né? Se o cliente disse uma vez, escreva
nem que seja no bloquinho, no celular, em algum lugar, para ter essa conversa bem receptiva. E não vale adivinhar, não vale supor, não vale inventar, tem que perguntar. E para isso, eu sempre digo que para as empresas hoje, ter um software muito importante chamado CRM, é uma sigla em inglês, mas o objetivo dele é ter o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Ali você coloca o dia que você entrou em contato, através de qualquer tipo de ferramenta digital, ou até pessoalmente, se é um vendedor externo. CRM é para todo mundo. Você consegue, através do CRM, colocar os estágios da venda, desde a abordagem, todo o processo, qual o comportamento que deve ter em cada estágio, o que é esperado de cada estágio, quando o cliente diz sim, quando o cliente diz não, quando é que você pode passar para a questão seguinte. Isso dá um ganho de organização interna, de treinamento, de controle. É fantástico. Antigamente isso era completamente inacessível. Hoje já é bem possível, mesmo para pequenas empresas, mesmo para ou médias empresas, enfim, já é possível. Tem até gratuito, mas gratuito é um pouco complicado. Mas os valores, o investimento é um investimento que vale a pena, porque você fica com o progresso, né? Você avalia o progresso daquela atividade de prospecção, né? Uma prospecção, ela precisa ter um CRM, porque senão onde é que você vai registrar os seus contatos? Onde que você vai anotar tudo isso? Vai anotar no papel, isso vai dar uma montanha de papel. E não tem como controlar, não tem como acompanhar. Então chegamos aqui no funil de vendas, né? Que o funil de vendas ele detalha, né, toda essa atividade de prospecção, que a partir do momento que você define qual é o nicho, né, que você vai começar a intensificar a sua atuação dentro dos nichos do food service, então você prospecta, identifica esse provável cliente, você qualifica, porque nem todos poderão, enfim, estar dentro de acordo com as regras do seu negócio, ou ele possa ter alguma impossibilidade. Você apresenta, né? Estando tudo ok, daí segue adiante para o próximo aro desse funil, né? Que é uma espiral. Então apresenta os seus produtos e serviços, amadurece esse processo de relacionamento com essa conversa de interesses, né, das duas partes. Num outro aro você negocia, né? A negociação ela é comum, habitual em todos os negócios, vai fechar a venda, né? E entra no processo de fechamento de vendas e às vezes a venda ela é adiada para um momento, ela não acontece naquele momento exato ali que você está fazendo esse primeiro ou segundo contato com o cliente. E caso, né, independente do sim ou do não do cliente, ambos terão que entrar num processo de análise. Se foi sim, ok, fechou, tentar ver todos os elementos que contribuíram para aquele fechamento e possa replicar. Da mesma forma que o não, identificar os gaps, as falhas ali que houveram naquele processo, se é possível recuperar, às vezes um não a gente se dá conta ou verifica, enfim, onde é que tem pontos de melhoria e volta a contatar novamente com esse cliente. E também, depois de tudo ok, existe também uma parte aí do pós-vendas, que é checar a satisfação desse cliente, fazer ajustes se for o caso, e mais adiante seguir num processo de manutenção, porque uma conquista de um cliente é que nem relacionamento. Você tem aquele interesse inicial no início, com o passar do tempo, né, o relacionamento amadurece, já não é todo aquele tamanho de entusiasmo, mas ainda assim
terá que ser feito algumas coisas para manter vivo o interesse. Então, tem que ter uma manutenção com este cliente. E seguido disso vem o follow-up, né? Follow-up quer dizer acompanhamento. Acompanhamento se esse cliente está evoluindo, se ele está satisfeito, se existe uma esteira de produtos, se ele está evoluindo nessa esteira, o ticket médio, se isso está havendo um progresso. Então, todas essas questões, é claro que eu estou aqui apenas citando, pontuando, não estou entrando no detalhe. Então, cada negócio tem as suas particularidades, as suas especificidades, e aí precisa então pegar essas técnicas todas, vestir elas no seu negócio, e para que você possa então ajustar, né, a cada detalhe. É como um médico até. O médico, as pessoas podem ter a mesma doença, mas os sintomas podem ser diferentes e as pessoas reagem a um tratamento de uma forma também diferente. Então, cada indivíduo, cada momento, ele precisa ser avaliado. Bem como eu já falei anteriormente, os anéis desse espiral dentro desse funil de vendas, que é a progressão, né? Na medida em que você avança aí para a conquista desse cliente e mantê-lo aí permanente no seu negócio. Lá no início eu falei para você que você poderia estar se questionando, bem, mas eu já faço tudo isso, eu treino, eu converso, eu mostro, eu falo, né? Por que as coisas acabam não evoluindo? Então, é como tudo nessa vida, tem coisas que precisam ser repetidas eternamente, só que com um detalhe, de uma maneira diferente. Em qualquer atividade que a gente possa aí, ter como exemplo, um cientista, por exemplo, uma vez formado, uma vez na atividade de pesquisa, enfim, ele terá que ser um eterno estudante. Então, isso é uma quebra de paradigma que a gente tem que ter, que às vezes o treinamento ele é chato, que treinamento não pode ser repetitivo, que treinamento tem este problema ou tem aquele. Os treinamentos é que tem que mudar os formatos, né? Mudar as formas de chamar atenção, de memorização, mas eles são eternos, é estudar eternamente, né? E até porque as coisas mudam o tempo inteiro. Existem muitas variáveis que incidem sobre o negócio, variáveis externas que às vezes você não tem controle, mas aquelas que você tem controle, que estão dentro do seu negócio, essas têm que estar no radar de forma permanente. E se tiver uma leitura do negócio o tempo inteiro, tendo dúvidas, volta lá na missão, volta lá naquilo que você definiu como sendo ideal, o correto para o seu negócio, você vai acabar encontrando respostas e achar meios de otimizar o desempenho da venda interna e poder aí escalar a participação no faturamento total. O grande ganho da prospecção ativa é o aumento substancial da base de clientes, o desenvolvimento das habilidades do consultor de vendas, um desenvolvimento, né, da visão de oportunidades também que pode ter o tempo inteiro e não ter profissionais reativos, ter profissionais realmente que consigam, a partir do momento que começa a captar todo esse entendimento, possa ter iniciativas mesmo o tempo inteiro, autônomas. A prospecção eu defino como algo tão importante que, como eu falei lá no início, falei que é o ar, né? Ninguém vive sem respirar, mas a prospecção também pode ser comparada, se fizermos aí uma analogia, com a água. Alguém vive sem água? E olha que é um recurso natural que aí a gente corre risco daqui a talvez alguns bons anos, de ter problema com a questão da falta d'água. No entanto, a gente tem aí os aquíferos, né? E os aquíferos, que são essa água que fica subterrânea, né?
que antigamente as pessoas procuravam água de forquilha, né, de madeirinha, quando a madeirinha se mexia era sinal que tinha água embaixo. Hoje em dia não, hoje a coisa mudou. E às vezes a prospecção é que nem um aquífero. Por cima a gente não enxerga nada, não tem oportunidade, parece que é sempre os mesmos clientes, as mesmas, né, oportunidades, todo mundo atendendo os mesmos sempre, parece que não surge nada. Mas por isso que eu digo, essa atividade da prospecção faz o mesmo papel como se a gente tivesse uma tecnologia de estar indo mais a fundo e descobrindo novos nichos, novos clientes, que às vezes até não tem a característica bem definida de um food service, mas é um cliente que está apto, que você pode atender. E ele está pronto para comprar. Então, mais adiante aqui nas nossas conversas, eu pretendo então detalhar um pouco mais sobre isso. Mas se vocês comentarem aqui nos vídeos, se não tiver comentário, eu vou entender que não há interesse, que isso não é importante. Mas se for, me manda no direct, né? Eu sei que tem algumas empresas que por uma questão estratégica mesmo, não vão estar comentando aqui nos vídeos no canal, mas eu tenho um direct aí, pode conversar comigo no inbox, tem um e-mail também, então dar a sua opinião, dar a sua sugestão, se inscrever, para mim é muito importante. Como é que você percebe que a venda interna digital está escalando a participação? Quando você, no seu acompanhamento, você compara com o próprio desempenho da própria venda digital e você compara com outros canais de vendas. Se a participação era de 2% e agora já está em 5%, então está havendo uma caminhada. Depois que isso começa a acontecer, tem que partir se não tem uma referência de onde é possível chegar com essa escala, você tem que definir um progresso, um tempo e um progresso. Hoje representa 5%, amanhã 10%, depois, né, no próximo trimestre, semestre, vai representar 20%, enfim, tem que ter uma caminhada em direção à evolução, né, que tenha um resultado aí exponencial. Então esse é o indicador de progresso, né? Não só no sentido de faturamento, mas de aquisição de clientes. Aí você vai analisar dentro daquilo que você elege dentro do negócio como resultado, os produtos e serviços premium, a quantidade de itens, ou itens de volume, ou itens diferenciados, ou categorias de interesse. Aí você tem cada negócio tem os seus próprios indicadores, né? Que está ligado aí aos objetivos do negócio. Bem, então aqui reiterando, quero te ajudar, quero compartilhar, tem pequenos negócios que eu tenho feito alguns contatos, tem sido muito interessante, tenho aprendido bastante. Acho que a gente só deixa de aprender a hora que passar para um outro plano, né? Eu acho que enquanto a gente estiver por aqui, é a única coisa que te mantém competitivo quando está vivo aí dentro do consultor de vendas, dentro de um gestor, a ideia, o desejo de servir, de atender melhor, de transcender, de evoluir dentro desse negócio. Tem uma passagem bíblica usada pelo Cortella, até que usa bastante, que é um grande filósofo, que diz o seguinte: seja quente ou seja frio, mas não seja morno, senão eu te vomito. Então essa passagem bíblica, ela é extremamente usada, né, no mundo dos negócios, enfim, na parte filosófica, né, de gestão, e ela é perfeita para essa questão do comportamento, né, da atitude, da prospecção.
né? O comportamento ativo que tem que ter dentro de um negócio. Até uns tempos atrás eu estranhava quando as pessoas falavam venda receptiva, venda ativa. Eu não sei como é que funciona uma venda receptiva, porque a gente tem que ter uma interação, tem que ter um comportamento ativo dentro de um relacionamento, dentro de uma venda recorrente, como é o caso do food service, né? É isso que eu me refiro. Então, essa frase é perfeita. Então, realmente, o tempo inteiro a gente tem que se posicionar, não pode fazer de conta, não pode ser morno, tem que ter uma atitude forte aí, com vontade, para fazer com que as coisas de fato evoluam, cresçam, né? Então eu espero que esse nosso bate-papo te ajude, que a tua venda interna ou o teu televendas ou o teu representante comercial, não importa, se é um canal digital, todos têm acesso e eu espero que possa contribuir, possa ajudar. Tudo isso pode ser implementado, pode ser reconstruído, pode ser revisitado, né, e melhorado para que você consiga atingir os seus objetivos. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.